Amados, Ontem nós ficamos aqui na igreja trabalhando, né? E eu desconectei um pouco do celular, porque às vezes a gente fica atendendo todas as chamadas de celular, WhatsApp e tal, você acaba não focando naquilo que você está fazendo. Então, às vezes, quando eu estou fazendo algo que é, assim, a demanda é muito grande, eu deixo o celular um pouquinho meio de canto. Por isso algumas pessoas falam: ô pastor, te mandei mensagem, você não respondeu. Às vezes nós estamos focados em algumas coisas, né? Então ontem eu fiquei focado aqui com o pessoal, com a galera aí até tarde. Eu cheguei em casa já à noitezinha, e quando eu cheguei em casa fui abrir as mensagens e tinha uma mensagem a respeito de um amigo meu que desistiu com 30 anos de idade. Ele desistiu, está sendo sepultado hoje. Um garoto de 30 anos, amados. Eu fiquei assim muito abalado. Um garoto assim vistoso, mora aqui no bairro, a maioria de nós do bairro conhecia, né? E fiquei pensando sobre isso, né? Uma carreira promissora, ele tinha o próprio negócio, bem estabelecido, financeiramente bem. Ele tinha uma barbearia, tocava junto com um irmão, bem sucedido, bem quisto assim pelos amigos. Mas a depressão pegou ele. E ele vem lutando com depressão. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu conversei com ele, ele já tinha uma tendência para depressão. Há muitos anos atrás eu conversei com ele. Ele estava falando já há uns 8 anos atrás em tirar a própria vida. Ele ainda tinha 20 e poucos anos. Eu ministrei ele naquele período, fiz referência dos meus filhos. Disse para ele o quanto era importante ele seguir lutando. Eu acho que ele conseguiu até ontem. E aí ontem ele desistiu. E isso mexeu muito comigo. Então eu quero falar com a gente a respeito de desistências. Porque algumas pessoas desistem em meio ao caminho. Nós não sabemos, amados, o que passa no coração de uma pessoa, um jovem de 30 anos. Nós não sabemos por que pessoas desistem no meio do caminho. Somente elas e Deus sabem o que elas estão vivendo, o que elas estão enfrentando, o que elas estão passando. Mas a realidade é que quando uma situação assim acontece, tudo à sua volta é de alguma forma afetado. Família agora, os pais, o irmão, com certeza nunca mais serão as mesmas pessoas. Porque agora a pessoa, ela vive tanto uma droga de vida, que a vida que ela vive já não compensa mais. E aí quando ela então decide por desistir, ela se esquece de que outros vão passar a viver uma droga de vida. Porque a vida nunca mais vai ser a mesma para quem fica. Pessoas próximas, familiares, amigos. Então eu queria falar um pouquinho com você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas alguns pastores, alguns homens de Deus também têm desistido. Eu não sei se você tem acesso às informações, mas se você entra no Google lá a qualquer hora, digita no Google lá suicídio de pastores. Muitos pastores têm desistido, queridos, tirado da própria vida por uma série de pressões, uma série de circunstâncias. Pessoas que amamos convivem conosco e nós não sabemos o que elas estão enfrentando e vivendo. Sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade que é a sociedade como eu posso colocar? Da aparência. Nós aparentamos muitas coisas. Se você pegar o histórico, né, de pessoas assim, você vai no Insta dessas pessoas, você vai no Face dessas pessoas. Dias atrás você vai ver muitas fotinhas que assim eles estavam super, hiper, mega felizes nas fotos. Mas 2, 3 dias depois de uma foto tão assim para frente, a pessoa desiste. Uma pessoa não desiste em 3 dias, amados. Ela não tira uma foto hoje num shopping como se fosse o melhor dia da vida dela e ela é convencida em 2 dias de que a vida não vale mais a pena. Alguma coisa está acontecendo. O que eu quero refletir com vocês como igreja no dia de hoje: será que nós temos estado atento às nossas emoções? Será que você está atento às emoções das pessoas com quem você convive? Você já parou para perguntar o porquê você reage de algumas formas em relação a algumas circunstâncias? Ou porque pessoas que você tanto ama, que convivem com você, por que elas reagem de maneira assim tão
por conta de algumas coisas que elas não deveriam colocar tanta tinta no quadro, na pintura? Por que será que isso acontece? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, com quem, principalmente aqueles que começam namoro, aqueles que começam relacionamento a dois, eu sempre digo para os meninos, principalmente, eu digo para eles: olha, você precisa sempre levar consigo o seguinte: atrás desse corpo existe um ser, dentro desse corpo tem uma pessoa. Porque às vezes nós nos relacionamos com o corpo das pessoas, às vezes nós nos relacionamos com os bens das pessoas, às vezes nós nos relacionamos com a posição das pessoas, mas nós não nos relacionamos com as pessoas de maneira verdadeira. Não sabemos o que elas estão pensando, enfrentando, sentindo, o que elas estão vivendo. Às vezes as pessoas não sabem o que nós estamos vivendo. Então as pessoas nos veem num dia, 3 dias depois, não pode nos ver mais. Eu quero ler com você um texto em Lucas capítulo 13, verso 11. E eu quero falar sobre não desistirmos, ok? Não desista. Não desista. A minha oração é que o Espírito Santo possa tocar a sua vida hoje. E que você possa entender que desistir não é uma opção para quem nasceu de novo. Você pode passar lutas, você pode passar dificuldades, momentos difíceis, mas você precisa permanecer. Quando você vai para Apocalipse, Deus está falando com as igrejas da Ásia, com as 7 igrejas da Ásia. Ele tem a mesma palavra para todas elas, e a palavra que ele tem para 7 igrejas, que representam as igrejas das nações, ele diz o seguinte: ao que vencer, faloei, ao que vencer, darei a ele, ao que vencer, colocarei ele sobre. Ele sempre dá uma promessa para as igrejas representadas na terra, para aqueles que vencem. O que é vencer, pastor? É não desistir, independente da circunstância. Se você é rico, pobre, preto, branco, se você não desista, porque Deus não tem alegria e não se agrada naqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Lucas capítulo 13, verso 11, diz assim: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Senhor, é nisso que cremos. Nós cremos que existe um momento na nossa vida, em meio às lutas que estamos enfrentando, que o Senhor vai colocar os olhos em nós. E de alguma forma, Senhor, aquilo que tem nos mantido encurvados, deprimidos, jogados por terra, Senhor, tudo isso terá um fim pela liberação da Tua palavra na nossa vida. Por isso, nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa tocar a igreja de maneira profunda e nós possamos compreender com profundidade, Senhor, no nosso espírito, não nas nossas emoções, no nosso espírito, aquilo que de fato nós somos em Ti e aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso colocamos esse culto nas Tuas mãos, Pai. Cada pessoa que entrou nesse lugar, se existe alguém aqui nessa manhã que tem pensado em desistir, Senhor, nós colocamos esse culto nas Tuas mãos e que haja uma intervenção sobre os nossos corações e que essas pessoas possam ser convencidas pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, na autoridade do Teu nome. Amém e amém. Amados, primeira coisa que eu quero falar com vocês é: não desista enquanto Ele ainda não olhou para você. Existe uma perspectiva e uma forma de olharmos para essa frase, de entendermos e compreendermos essa frase, porque se nós dissermos que Jesus não olhou para nós, é uma grande mentira, porque há mais de 2000 anos Ele subiu numa cruz em seu favor e em meu favor, e o nosso nome hoje está escrito no livro da vida. Por isso nós estamos aqui, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que Jesus é o nosso Salvador, nosso Libertador, Ele é o nosso Senhor. Então Jesus já colocou os olhos em nós.
A Bíblia diz que Deus olhou para você e para mim quando nós ainda nem havia sido formados. Não estávamos ainda no ventre da nossa mãe, e Ele já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Tem noção de um Deus com um poder e com uma autoridade tão tremenda sobre a face da terra? Então dizer que Deus não olhou para nós é um grande engano. Ele já olhou para nós. Mas eu estou querendo trazer a sua compreensão a respeito dessa frase em questões que são fatos de maneira objetiva. São momentos na sua e na minha vida que nós estamos enfrentando circunstâncias, enfrentando situações, momentos dos quais às vezes nos parece que é o nosso fim, e nós não percebemos que Ele está ao nosso lado, porque naquele momento tudo que nós às vezes apalpamos, tocamos, parece que Ele não está nos vendo. Parece que as respostas não chegam, parece que as coisas não se resolvem, parece que os dias não mudam. Quantos já viveram momentos assim? Onde Deus se cala em meio às lutas que você está enfrentando. Coisas que você coloca nas mãos de Deus e você não sabe muito bem o porquê a resposta ainda não veio, porque ainda ela não te alcançou. Então nós queremos enfatizar isso na vida da igreja. Enquanto Ele não colocar os olhos em você, não desista. Não desista. Pastor, mas está difícil. Mas Ele não disse que seria fácil. O próprio Jesus disse a mim e a você: filho, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, amados, a vida cristã não é uma vida de novela. Já assistiu novela, né? Assiste, né? Novela é assim, irmãos, a gente sempre fica esperando o próximo capítulo e torcendo para que tudo dê certo, né? A vida cristã não é uma vida de novela, ela é uma vida real. Ela vai trazer dias de muitas felicidades para você, mas ela vai trazer dias muito difíceis também, porque existem momentos que você vai entender o que é o preço do discipulado, por exemplo. Quando Jesus olha para aqueles homens que estão caminhando com Ele, Jesus então, fitando os olhos nele, diz para eles o seguinte: olha, se você deseja de fato ser o meu discípulo, você deve negar-se a si mesmo, você deve tomar a sua cruz e você deve seguir-me. Então a vida cristã, na verdade, ela não é uma vida de Hollywood, queridos, uma vida onde todos os mocinhos se dão bem. Existem mocinhos, como Jesus, por exemplo, que era o nosso mocinho, porque Ele era o nosso herói e é o nosso herói. Ele foi crucificado. Humanamente dizendo, é quase impossível, amado, nós entendermos o que Jesus enfrentou, viveu e venceu. Por quê? Porque na percepção daquilo que nós temos em relação a Jesus, Ele é Deus. Na mente humana não cabe, a não ser entendermos e compreendermos o favor que Ele nos fez, nos tirando da lama, da morte e do pecado, para que nós pudéssemos ter vida de novo. Então existem momentos que você vai enfrentar, que não são bons momentos, mas enquanto Ele não colocar os olhos em você, você não deve desistir. Porque todas as suas circunstâncias, todos os seus momentos, ainda que pontuais, pautas que você tem diante de Deus, coisas que você tem buscado diante de Deus, certamente a seu tempo Deus vai trazer uma solução e uma resposta sobre elas. Qual que é a grande questão então, pastor, que eu preciso observar? Você precisa observar que as respostas e as soluções que Ele vai trazer nem sempre são as que você deseja. E é por isso que pessoas desistem no meio do caminho. Porque às vezes você quer tanto uma coisa e quando você recebe um não da parte de Deus, você entende que não há mais esperança para você. Porque aquilo que você colocou o seu coração e todas as suas forças já não mais pode existir. Então para você não faz mais sentido. Sabe que existem coisas na vida que são reversíveis, né, queridos? Você pode reverter, mas existem circunstâncias e coisas na vida que são irreversíveis. Por exemplo, a morte, ela é irreversível se não for por Deus. Quando você termina um namoro, por exemplo, quando você tem um problema conjugal, que existe um divórcio, ambos vivos, ainda há uma esperança de reversão. Mas quando você perde uma pessoa que você ama por conta de um acidente ou por conta de uma enfermidade, a pessoa, a morte a alcança, é irreversível. Por mais que você a ame, ela não volta. Então você e eu precisamos entender que a vida cristã é assim. Existem coisas na sua e na minha vida que serão irreversíveis, mas nós precisamos seguir. Porque não depende daquilo que nós estávamos pautados humanamente dizendo, mas naquilo que Deus segue fazendo, apesar de.
Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que fazem anos que eu tenho caminhado com Cristo, amados. E ao longo desses anos caminhando com Cristo, nem sempre eu vivi mar de rosas. Existem momentos como o de ontem, por exemplo, que eu chego na minha casa cansado, disposto a descansar, estar com a família e tal, e recebo uma mensagem de uma pessoa que eu amava, que desistiu, que não está mais entre nós. E você agora é obrigado a lidar com isso, quer queira, quer não. São circunstâncias, diagnósticos, momentos, situações. Mas a Bíblia diz que essa mulher, um dia, ela entra na sinagoga como entrava muitas vezes. E nesse dia, Jesus coloca os olhos nela. Há 18 anos, amados, essa mulher vivia encurvada com essa enfermidade. Uma enfermidade espiritual, porque diz que um espírito havia pego ela. Uma enfermidade espiritual há 18 anos encurvada. Eu acredito que nesses 18 anos ela deve ter ido ao culto muitas vezes. Ela não foi ao culto uma vez só, porque são 18 anos entrando na sinagoga. O que isso nos ensina? Nos ensina, amados, que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós precisamos perseverar naquilo que Deus está fazendo. Porque quando menos esperarmos, o Senhor haverá de colocar as mãos, porque Ele é Deus. Ah, pastor, eu estou cansado, eu estou cansada. O cansaço nunca tirou Jesus do propósito pelo qual Ele foi enviado. Jesus esteve cansado, dormiu num barco. Jesus esteve cansado, se retirou para dormir sozinho. Jesus esteve cansado da multidão, subiu ao monte para ficar com o Pai. Jesus cansou muitas vezes, mas nada tirou Ele do propósito. Às vezes cansamos, amados, mas não podemos desistir em meio ao processo e à canseira que temos. Pastor, eu estou orando há tanto tempo por ela. Pastor, eu estou buscando há tanto tempo por ele. Siga. A verdadeira oração é aquela que você ora até que Deus responda. Enquanto Ele não responder, você precisa ficar firme. Não desista. Eu vi o testemunho de uma mulher sexta-feira. Estava ouvindo algo nos podcasts, algumas coisas. Eu vi o testemunho de uma mulher. E uma mulher conversando com o pastor, ela disse para o pastor: pastor, fazem 3 anos que eu estou enferma. E nesses 3 anos, Deus se calou. Pastor, eu fui missionária, trabalhei muito tempo em missões, viajei o mundo pregando o evangelho. Ela estava dizendo para esse pastor: viajei o mundo pregando o evangelho, fui usada com curas, milagres, sinais, já vi muitas coisas acontecerem ao redor do mundo, mas fazem 3 anos que Deus não fala comigo desde que eu fiquei enferma. O pastor perguntou para essa mulher: se fazem 3 anos que Deus fala com você, como você sabe que é Deus que está no meio disso tudo em que você está vivendo? Como você sabe que o que você está enfrentando vem de Deus? E ela disse para o pastor: pastor, todas as vezes que um aluno está fazendo a prova, o professor se cala. Quando você está na aula em dia comum, você pode tirar dúvidas com o professor, mas no dia da prova, o professor não abre a boca. Ela falou: e o meu professor se calou, mas eu vou passar por essa prova, e certamente eu vou receber um 10, porque eu não vou deixar de confiar nele como Jó não deixou de confiar. O professor não conversa conosco enquanto estamos sendo provados, queridos, porque para passar pela prova nós precisamos passar com aquilo que nós temos de conhecimento, de consciência do Espírito nas nossas vidas. Nós não podemos desistir em meio aos processos. Circunstâncias vão e vêm. Você recebe não hoje, você vai receber sims amanhã, está tudo certo, ou vice-versa. Mas você precisa seguir na palavra que Ele estabeleceu sobre a sua vida. O que Deus espera a respeito de você e através de você só vai se cumprir se você não desistir do caminho que Ele trilhou para você. Quantos estão entendendo? Então não é o casamento, não são as enfermidades, não são os filhos, não são as finanças, não são, amados. Nós precisamos fitar os nossos olhos nele, e nós precisamos crer que Ele continua no controle de tudo. Então vales fazem parte do processo enquanto nós estamos caminhando, e os vales sempre vão tentar fazer com que você e eu desistamos. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito da caminhada e da vida cristã é que entre o topo de uma montanha e outra, nós precisamos descer para acessar o outro topo.
Então os vales são necessários na nossa vida. Se você deseja acessar o topo de outra montanha, você precisa descer para o vale, para que você possa começar a subir de novo. Agora, sabe o que você precisa entender? Ninguém sobe uma montanha correndo, amados. Você pode acompanhar todas as pessoas que escalam montanhas, ninguém sobe uma montanha correndo. Nós entendemos que e desejamos, por conta das nossas emoções, por conta daquilo que somos, por conta dos nossos desejos, por conta das nossas vontades, nossos planos, nós entendemos às vezes de maneira interna que os processos podem ser pulados, eles não podem. Pessoas que pulam processos, quando eles chegam no dia da prova, eles não têm as respostas para as perguntas. E sabe algo que não funciona no mundo do espírito, que você até consegue fazer no mundo físico? Cola. No mundo físico você pode colar, queridos, mas no mundo do espírito as provas são individuais. Nenhuma questão é igual à outra. Não adianta você tentar viver da experiência do outro. Deus está fazendo algo contigo, e você não pode desistir em meio ao processo. Você precisa entender que os vales que você está vivendo, eles também são do Senhor. Ah, pastor, mas não foi eu que plantei, isso não é a lei da semeadura, não foi porque eu plantei, agora eu estou colhendo, que seja, mas o Senhor está nisso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, diz o Senhor, Ele não vai desistir de você, Ele não vai soltar das suas mãos. Ainda que você ande pelos caminhos mais difíceis da sua vida, Salmo 91:11 diz que Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Você tem noção dos lugares que você já entrou, de coisas que você já viveu e enfrentou, que você nem sabe que Ele te livrou? Sabe quantas vezes Deus te livrou da morte para você desistir? Você tem consciência disso? Será que nós temos consciência, amados, de quantas vezes Jesus pulou na frente da bala para que eu e você não fôssemos mortos? Quantos têm consciência? Não desista. Não desista. Não desista de você, não desista dos seus, não desista da sua família. Não desista dos projetos, dos sonhos que Deus confiou nas suas mãos. Não desista. Deus está no controle de tudo. A realidade, queridos, é que nós precisamos perceber a presença dEle mesmo quando nós não o ouvimos, melhor dizendo. Porque nós somos seres sensitivos e nós desejamos muito uma palavra, porque o cristão principalmente sempre quer se mover pela palavra, e isso é bom, porque é bíblico. Mas quando a palavra dele não vier, porque ele está calado, você precisa discernir que ele está junto. Os discípulos entraram num barco, amados. Em meio ao processo de travessia, uma tempestade os alcança em meio ao mar. Eles se apavoram. Jesus estava no barco dormindo. Então eles acordam a Jesus e perguntam para Jesus: Senhor, tu não te importas conosco, que estamos perecendo? Será que nós nos tornamos uma igreja que acreditamos de fato que Jesus não se importa conosco em meio aos vales que nós estamos enfrentando? É isso que nós estamos nos tornando como igreja? Se nós estamos nos tornando uma igreja que acreditamos que Jesus não se importa conosco em meio às tempestades que estamos enfrentando, nós estamos no lugar errado, amados. Nós podemos fazer qualquer outra coisa, abre uma conveniência, abre um mercado, abre uma lanchonete, faz qualquer outra coisa, mas fecha as portas do templo. Jesus está conosco, mas Ele dorme em meio à tempestade porque Ele tem uma palavra que o governa. E a palavra que governa a sua e a minha vida é que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. Então, se Ele é fiel para terminar, você não pode colocar um ponto final enquanto Ele está escrevendo. Não interrompa o autor enquanto ele está pintando o quadro. Não interrompa. Você precisa seguir, entender o que é evangelho, entender o que é vida cristã, de maneira genuína,
de maneira palpável. Você precisa se posicionar. Amém? Não podemos desistir. Em meio ao processo da caminhada cristã, amados, em meio à vida que Deus nos deu, e Deus nos deu uma única vida, nós precisamos discernir quando é tempo de descansar e quando é tempo de acordar. A Bíblia diz que Jesus sobe para orar por 3 vezes no Getsêmani. Ele deixa os discípulos ao pé do monte. As 3 vezes que Jesus desce, ele havia pedido para os discípulos intercederem enquanto ele estava no alto do monte. E todas as vezes que ele voltou por 3 vezes, os discípulos estavam dormindo. Então ele questiona os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos: porventura vocês não conseguem vigiar 1 hora sequer comigo? Só estou pedindo 1 hora de 24 horas do dia. Vocês não conseguem porventura 1 hora vigiar comigo? O problema das pessoas que desistem, amados, é que eles não conseguem discernir quando é tempo de descanso e quando é tempo de guerra. Maridos fazem mal para as esposas, mulheres fazem mal para os seus maridos, pais fazem mal para os seus filhos. E depois sabe como eles tentam corrigir o mal feito? Quando eles se acertam, aí eles dizem assim: agora vamos ter um tempo para nós. Agora nós precisamos curtir, porque nós fizemos tanto mal um para o outro, nós precisamos curtir agora. E aí eles não têm mais noção do tempo. E aí eles ficam de curtição em curtição. Olha, precisamos agora valorizar a família, porque eu quase perdi a família, então família é em primeiro lugar. Ei, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força, todo o seu entendimento em primeiro lugar. A família nunca vem antes de Deus, amados. É um engano nosso, porque nós destruímos a nossa família. Agora que nós temos a nossa família de volta, nós achamos que ela é o centro de tudo. A sua família não é o centro de tudo. Porque o dia que alguém na sua família cair em depressão, você não vai conseguir ajudá-la se não for por meio do Espírito Santo. Quando alguém da sua família desejar desistir, você não conseguirá. Só Ele pode. É porque Ele sonda aquilo que está dentro do coração de cada um, coisas que você nem sabe. Homens saem para trabalhar, chegam em casa, mulheres tomaram uma série de remédios para tirar a própria vida. E ele não sabia disso, porque ele não consegue sondar o coração. A nossa família não está acima de Deus. Depois de Deus é ela. Deixa eu dizer para você: não tire um tempo de descanso demasiadamente quando é tempo de guerra. Agora nós estamos em lua de mel de novo, agora nós estamos curtindo o nosso filhão de novo. Curte, queridos, mas não infrinja os princípios da Bíblia, porque senão você vai desistir. Porque outras lutas virão, e quando elas vierem, você não construiu base sólida de novo para suportar. Você acha que porque houve uma construção e uma reconstrução agora é o suficiente para te segurar até o fim da vida? Não é, porque o amor do homem é limitado. A Bíblia diz que nós somos seres de um amor condicional. A única pessoa que pode amar de maneira incondicional é Jesus. É o Pai encarnado no Filho através do Espírito. Nosso amor é condicional, amados. Basta outra situação, você vai ter problema na família de novo. Por isso que a desistência vem. Porque é tempo de nós estarmos acordados, guerreando, mas nós estamos dormindo. Jesus desce e fala: vocês não vão vigiar, vocês estão de brincadeira, vocês acabaram de sair de um problema. É por isso que vocês desistem em meio ao processo, porque agora que eu restaurei tudo, vocês só pensam em festa. Vocês acham que a vida é feita de festas. Não tenho nada contra a festa, queridos. Não existe nada melhor do que estarmos juntos comendo, churrasco, nos alegrando, saindo. Se você tem condições, bons restaurantes. Não existe coisa melhor do que isso no sentido da nossa carne. Está tudo certo. Eu me alegro, queridos. Vamos em confraternização, como churrasco com meus amigos. Está tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo para você o seguinte: o problema de quem desiste, pessoas que desistem, é porque eles não conseguem ter discernimento quando é tempo de guerra e quando é tempo de descanso. Nunca descanse
sem verificar se Deus está nisso. Ah, pastor, eu não posso passear? Passei, mas passei guerreando. Siga entendendo que o problema que estava no seu cônjuge ainda está lá. Não acredito, pastor. Eu digo para você que está. Sabe por que está? Porque a Bíblia diz que nós somos seres caídos. Então o mesmo problema que estava em mim antes de Deus me tirar das drogas há 28 anos atrás ainda está em mim. É só eu me distanciar de Deus que Ele vai voltar. Porque Ele está em mim. Porque sem Deus nós somos seres caídos, amados. A mesma ira que governava e controlava a minha vida antes de Jesus está aqui. É a mesma. Para não desistir, você precisa entender quem você é e o que você está enfrentando. Pessoas desistem porque eles levam na força do braço. Anos atrás, quando eu conversei com esse jovem que desistiu ontem, e eu disse para ele, eu falei, olha filho, porque ele tinha amarrado uma corda já há aquele tempo no pescoço. Mas o pai dele chegou na hora que ele estava em cima do banquinho. E a família levou ele para mim, eu acompanhei ele por um bom período de tempo. E quando eu acompanhei ele por esse período de tempo, ele foi entendendo a graça, o favor, o amor de Deus, e ele se posicionou. E o que acontece, amados? Os anos passaram e o diabo não desistiu dele, como não desiste de você, como não desiste de mim. O diabo não desiste de nós. Mas qual que é a boa notícia? Deus também não. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o Senhor está acima de tudo e acima de todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas você precisa entender que se você dormir no tempo de guerra, quando os inimigos vierem, você não terá força para enfrentá-los. É por isso que você vive de ajuda em ajuda. Quando as guerras vêm, você procura o outro. Por que você procura o outro quando a guerra vem? É porque no tempo que você deveria estar guerreando, você está cochilando, você está dormindo. Davi, um homem de guerra, segundo o coração de Deus. A Bíblia disse que Davi ficou no palácio enquanto todos saíram para a guerra. Enquanto ele estava no palácio, ele cochilou, querido. Sabe por que ele cochilou? Porque espiritualmente ele não discerniu. E ele se deita com a mulher de um dos seus soldados. Comete um adultério, depois comete um homicídio, perde um filho por causa disso. Nós precisamos entender. Se é tempo de guerra, não durma. Não durma. Estou finalizando. Nós não caminhamos pelo que vemos. Se nós pensamos de fato naquilo que Deus tem para as nossas vidas, você só vai conseguir avançar não desistindo se você caminhar pelos olhos da fé. Você não caminha por aquilo que você vê. Essa mulher foi curada num dia de sábado, amado. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Os fariseus, na verdade, eles carregavam a lei nos ombros. E a lei de Moisés dizia que no dia de sábado não podia curar, não podia trabalhar, não podia nada no sábado. Jesus cura essa mulher no sábado. Então, na verdade, nós não podemos caminhar por aquilo que nós vemos, porque naquilo que nós vemos, ela não tinha o direito de cura. Era assim no período dela. Sabe o que aquela mulher fez? Ela fechou os olhos para aquilo que era físico e humano, e ela olhou para o autor consumador da sua fé, e ela foi curada e conviveu com essa cura para o resto da sua vida. Desfrutou disso, sabe por quê? Ela não olhou para aquilo que as pessoas pensavam. Dica prática: não pare na multidão. Se você pensa que você é forte o suficiente, eu quero dizer para você, a multidão tem mais força do que você. Então não pare na multidão. Se você vier nesse corredor e a gente for então brincar de fazer forças um contra o outro, nós vamos nos empurrar. Eu empurrando você daqui para lá, você empurrando a mim de lá para cá. Dependendo do nosso porte físico, se for equilibrado, a gente vai ter mais ou menos a mesma força. Por um período de tempo vai meio que empatar. Mas se nós falarmos de multidão e de pessoa singular, se eu for contra vocês todos da igreja e todos vocês me empurrarem de lá para cá, sem chance, queridos. Você acha que eu vou ter mais força do que vocês todos juntos? Sem chance. A multidão tem uma força tremenda, não pare na multidão.
Homens e mulheres que não desistiram, eles não pararam na multidão. Bartimeu não parou na multidão, Zaqueu não parou na multidão, essa mulher não parou na multidão, a mulher do fluxo de sangue não parou na multidão, Jairo não parou na multidão. Não pare na multidão, porque a multidão vai desfocar você e você vai desistir em meio ao processo. Porque a multidão sempre vai falar para você: é sábado, você não poderia ter sido curado. Aí você fica com dúvida: será que foi Deus mesmo que fez? Nossa, e agora? Como que eu lido com isso? A multidão sempre vai fazer você parar em meio ao processo. Você precisa focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando nós vivemos, queridos, pautados na multidão, a multidão determina a sua felicidade e a sua infelicidade. Dá um exemplo prático, pastor, dos nossos dias. Às vezes você levanta bem, você está feliz com a vida. Já levantou assim? Você está felizão assim, felizaça. Aí basta você abrir um Instagram e alguma pessoa que você tem alguma rusga, alguma pendênciazinha com ela, você vê que ela está assim, estourando no norte, está tudo dando certo para ela. Pelo que você vê, você estava bem, mas aquele acesso da multidão te coloca para baixo. Porque você depende da felicidade dos outros para que a sua felicidade aconteça. O maior erro da igreja que desiste em meio ao processo, em meio ao caminho, é quando a igreja se pauta na felicidade humana. Não paute a sua vida na felicidade, querido, querida. Não tem a ver com felicidade, tem a ver com promessas. Amém? São promessas. Se você for pautado pela felicidade e pelo governo das suas emoções, você nunca vai alcançar. Você vai desistir. Você pode até não desistir ao ponto de acontecer, de tirar a própria vida, mas você vai desistir de chegar em lugares que você devia. Pessoas não alcançaram promessas porque desistiram de lutar, caminhar para chegar onde deviam. Em meio ao processo, por conta das circunstâncias, eles pegaram alguns atalhos. Ah, não, por causa disso tudo eu vou parar. Agora o retorno é difícil. É difícil. Eu lido com pessoas que pararam, estão lá fora, não conseguem retornar. Porque entenderam que naquele momento era melhor parar. Porque a multidão os comprimia. Não faça isso. Não pare em meus processos, para que você não fique sozinho. Eu quero finalizar com você um texto que está em 2 Coríntios. Diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não se mova por aquilo que você vê. Pessoas desistem porque elas se movem por aquilo que está enxergando. Quando o casamento acaba, aí as pessoas dizem assim: olha, acabou a minha vida. Não acabou, queridos. Você errou no casamento, o casamento teve um problema enorme. Quando nós temos um filho que extravia, olha, acabou a minha vida. Não acabou a sua vida. Nós precisamos estar firmes lutando para que Deus possa restaurar todas as coisas. Quando uma enfermidade nos alcança, olha, acabou a nossa vida. Não acabou a nossa vida. Ele está no controle. A última palavra vem dele. Ah, pastor, o senhor fala isso porque está tudo bem com a sua família, porque está tudo bem com a sua saúde. Não falo isso porque está bem com a família e com a saúde. Eu falo isso porque eu creio no que eu prego. Porque se eu não acreditar nas palavras que eu libero, eu não devo continuar na posição que eu estou. Eu acredito, queridos. Eu acredito que nos dias difíceis da minha vida, Jesus sempre me carregou e sempre vai me carregar. Ontem eu estava falando com uma pessoa, assim que saí daqui, fui visitar uma pessoa. Antes de ir para casa, falando com essa pessoa, eu estava falando desses momentos que Deus nos carrega no colo. Eu nem estava sabendo da notícia do amigo ainda, mas eu estava falando para essa pessoa: existem momentos que Deus vai te carregar no colo. Sabe por quê? Porque essas leves e momentâneas, passageiras tribulações que você está enfrentando têm produzido na sua vida um eterno peso de glória. E naquele grande dia,
você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena. Amém? Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Queria que vocês colocassem em pé. Não desista. Os pais com as crianças no Kids, se puder buscá-las, nós vamos ter a ceia. E eu quero orar com vocês. Apesar das pessoas estarem se movimentando, eu quero falar com você que está aqui, mas tem pensado em desistir. Não desista. Leve Deus a sério. Deus não brinca com você. Deus leva você a sério quando você coloca as coisas diante dele. Quando você coloca as suas orações diante de Deus, Deus está levando você a sério. Ele não acredita que as suas orações, o seu clamor, o seu choro, as suas lágrimas são brincadeira. Ele sabe a dor que você está enfrentando. Então, se você entrou aqui nessa manhã, existe alguma área da sua vida que você está pensando em desistir, eu quero dizer para você: não desista. Deus está falando, queridos. O Espírito Santo de Deus está se movendo. Abra suas mãos onde você está. Feche os teus olhos. Nós vamos encerrar já com a ceia, mas feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Queria que você colocasse diante de Deus o porquê você está pensando em desistir. Eu sei que tem pessoas assim aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos como igreja nessa manhã. Senhor, ajuda-nos a prosseguir, Senhor. Livra-nos, livra os teus filhos do espírito da morte, Senhor. Eu quero repreender na vida dos teus filhos toda a desistência. Eu quero repreender na vida dos teus filhos, Pai, tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de seguirem, de permanecer e continuar. Todo desencanto, toda desilusão, toda frustração, sejam agora repreendidas na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu coloco o teu povo diante do Senhor e eu abençoo a vida deles nesta hora. E eu quero declarar: espírito de morte, seja repreendido em nome de Jesus. Toda depressão, toda tristeza, todo engano, todo excesso de medicamentos, eu declaro um tempo de restauração, de vigor, um tempo de vida sobre você, um novo ciclo se iniciando. Eu declaro que Deus está encerrando um ciclo de abatimento e de tristeza sobre a sua vida nessa manhã, e um novo tempo está se iniciando na autoridade do nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, Senhor. Amém.